Meu querido advogado ou advogada, seja bem-vindo ao vídeo que vai te ensinar a finalmente montar uma gestão de tempo eficiente que tu consegue cumprir. E vamos direto já para o passo a passo. Primeira coisa, clareza é o nome do jogo. O que faz com que as coisas fiquem desorganizadas e ter que entrar madrugada dentro trabalhando ou estudando para conseguir vencer, trabalhar final de semana, é um resultado da ineficiência da execução ao longo da semana, e essa ineficiência acontece pela falta de clareza. Então grava isso, clareza é o nome do jogo. E o início da clareza está em saber quais são as prioridades, tanto da vida profissional quanto da vida pessoal. E a maneira mais fácil de fazer isso é colocando no papel. É bem simples, é fazer duas listas. Uma lista de todas as tuas responsabilidades profissionais, todas as atividades nas quais você está envolvido, que você é responsável de alguma forma, e uma outra lista das tuas responsabilidades pessoais. E aqui entra tudo que é importante para ti em relação à tua saúde, tanto física quanto mental, teus relacionamentos com família, com amigos, com todo mundo, todas as tuas responsabilidades, tudo aquilo que você está envolvido, que é importante para ti na tua vida pessoal, tu também faz essa lista de atividades aqui. Após as duas listas estarem concluídas, é o momento de colocar essas atividades então em ordem de prioridade, da maior prioridade para a menor. E aqui não precisa ficar perfeito, tá? A ideia não é tu perder muito tempo refletindo sobre qual é mais prioridade sobre a outra, não. É ter uma excelente noção geral, mas não precisa ser minuciosamente perfeito no detalhe. É ter uma grande noção, né, do que é mais prioridade, do que é menos nessa ordem. E eu sei que isso pode ser chato de fazer, ou talvez tu pense, tá, qual é o próximo passo? Essa lista eu meio que sei. Não subestime esse exercício. Quando tu tem tudo escrito no papel, tanto da tua vida profissional quanto da pessoal, em ordem de prioridade, isso vai te trazer uma clareza gigantesca de para onde tu deve colocar a maior parte da tua atenção. É muito comum durante esse exercício tu perceber que às vezes atividades que tu tava colocando inconscientemente ela num nível de prioridade muito grande, dando muita atenção na tua vida, tu nem precisa dar tanta atenção assim comparado a outras coisas mais importantes, e o inverso é verdadeiro. Às vezes alguma coisa que tu tava deixando de lado é uma prioridade muito grande para ti, que tu não tava dando tanta atenção, e que agora com essa clareza tu lembrou disso. Não, peraí, eu preciso dar mais atenção para isso aqui. Esse tipo de epifania assim em relação a como as coisas estão sendo, como tu está agindo em relação às tuas prioridades e quais realmente são as tuas prioridades, né? Essa mudança é comum de acontecer durante esse exercício. Agora que tu tem clareza de quais são as tuas prioridades da vida profissional e da vida pessoal, é o momento de classificar elas. Quais são as atividades que precisam ser executadas ou dar uma atenção para elas semanalmente e quais não precisa ser todas as semanas. Isso vai te ajudar na hora que tu for montar o teu planejamento, tu saber, né, quais atividades tem que incluir na tua rotina semanal e quais são atividades mais pontuais, a cada 2 semanas ou uma vez por mês ou até mais tempo. Essa classificação vai deixar muito mais fácil o processo de montar a tua rotina, a tua organização semanal, saber quais tem que acontecer toda semana e quais são eventos mais pontuais. Legal, onde nós estamos nesse processo de criar o planejamento? Tu desenvolveu clareza agora de quais são as atividades prioritárias da tua vida profissional e pessoal, e tu sabe também quais precisam ser executadas semanalmente e quais são mais pontuais. Agora é o momento de adicionar a esse grupo de atividades que acontecem semanalmente as atividades que vão deixar todo esse processo, essa rotina saudável e sustentável. Porque pensa, um planejamento eficiente é aquele que funciona no longo prazo, onde tu consegue ter o máximo do teu desempenho numa rotina que é saudável, que tu consegue sustentar e te manter nela por tempo indefinido. É isso que a gente vai aprender a criar aqui, e não uma rotina que tu consegue sustentar por algumas semanas ou meses e daí tu tá próximo de um burnout, de um esgotamento. Essa não é a ideia. Então, para isso acontecer, para a rotina ser saudável e sustentável, ela precisa de atividades dentro dela que deixem o processo saudável e sustentável. Essas atividades são 7. Sono de qualidade, alimentação saudável, atividade física regularmente, tempo de descanso para recuperar energia, tempo de descompressão para aliviar o estresse acumulado, que é diferente do descanso, e que é diferente do lazer também, que é a 6ª atividade. Lazer é fazer uma atividade que tu gosta simplesmente porque tu gosta. Mas a descompressão, de novo, é aliviar o estresse acumulado. Um exemplo de atividade de descompressão é yoga, porque tu está ali focado na tua respiração, alongando a musculatura que está comprimida, né? A atividade de descompressão tem esse propósito de te relaxar, tirar o estresse. A atividade de descanso é para recuperar energia e a atividade de lazer é para fazer uma coisa que tu gosta simplesmente porque tu gosta. Eu tô reforçando aqui a diferença dessas três porque às vezes existe confusão aí. E a última atividade
atividade é tempo com as pessoas que são importantes para ti. Elas merecem tempo de qualidade contigo e tu mereces tempo de qualidade com elas, né? É importantíssimo separar tempo para nutrir os relacionamentos que são importantes para nós. Seja um momento ali presente com a tua família ou até mesmo uma rápida chamada de vídeo de 5 minutos. Então, retomando as 7 atividades que deixam um processo saudável e sustentável. Sono de qualidade, alimentação saudável, atividade física com regularidade, tempo de descanso, tempo de descompressão, tempo para lazer e tempo com as pessoas que são importantes para ti. Essas 7 atividades precisam estar no teu planejamento semanal para o processo ser saudável e sustentável. Pronto, agora tu tens clareza de quais são as atividades que precisam ser executadas, as prioridades do trabalho, as prioridades da tua vida pessoal e as atividades que deixam todo esse processo saudável e sustentável. Agora é uma questão de pegar essas atividades e encaixar elas num planejamento semanal que tu consiga cumprir, certo? O próximo passo é fazer um mapeamento de como está sendo a tua rotina atualmente, para tu ter clareza de como as coisas estão, certo? Então a minha sugestão é tu abrir o Google Calendar. Se tu já usa, legal, vai facilitar porque já vão ter algumas atividades ali, mas é montar no Google Calendar como foi a tua semana anterior, a semana passada, o que aconteceu. Coloca o melhor que tu conseguir lembrar, desde o horário que tu acordou, o que tu fez ali nos momentos pós acordar, o momento que tu começou, o horário que tu começou a trabalhar, o horário que tu parou para o almoço, o horário que tu voltou a trabalhar, o que tu fez depois do trabalho até o momento de tu ir dormir. Montar essa semana que aconteceu, fazer esse mapeamento de como as coisas estão, porque uma vez que tu tem isso montado, primeiro, só nesse exercício tu já vai desenvolver uma clareza muito grande do que está acontecendo e onde tu está usando o teu tempo, certo? Mas depois de montar isso, compara, dá uma olhada com as atividades aqui que tu desenvolveu clareza em relação às tuas prioridades e olha se isso tá fazendo sentido, porque muito provavelmente tu vai olhar para esse mapeamento que tu fez e tu vai enxergar que tem atividades aqui que tu não precisaria estar fazendo, que estão tomando o teu tempo desnecessariamente. Também vai ficar claro que algumas atividades que estão aqui, tu não está executando, né? Elas estão sendo proteladas e proteladas e proteladas ao infinito. Então, essa clareza de comparação também é extremamente essencial. E a partir daqui, a gente começa um processo gradual de mudança. Não tenta fazer uma mudança da noite para o dia, que isso tende a não funcionar. A probabilidade é muito baixa. Faça uma mudança gradual que a probabilidade de sucesso é muito maior. Então, olhando para como as coisas estão, tu vai olhar o que tu pode tirar dali, o que não faz sentido tu estar fazendo ou estar usando o teu tempo, mas remove com cuidado, porque às vezes tu faz uma coisa que para ti tu diz que não deveria estar ali, como, por exemplo, assistir uma série à noite. Só que essa série acaba sendo muitas vezes o teu momento de lazer, o teu momento de descanso, como eu falei antes, que é super importante. Então pode não ser interessante tirar a série. Ou talvez tu vai olhar e não, eu tenho meus momentos de lazer, eu tenho meus momentos de descanso, essa série aqui ela não precisa estar acontecendo. Aqui eu tô mais procrastinando do que tendo um momento de lazer livre de culpa consciente. Então, pode tirar. Quem vai fazer essa análise é tu, né? Eu não sei como é a tua rotina para conseguir te ajudar com isso. Então, faça gradualmente esse processo de ir tirando atividades e substituindo elas por outras dessa lista aqui. Até que o teu planejamento semanal tenha todas essas atividades que são prioridade, que precisam acontecer semanalmente e também tu tirou atividades desnecessárias. E agora pensa comigo, imprevistos vão acontecer, certo? Querendo ou não, eventualmente eles acabam acontecendo. Agora, seria ingenuidade nós montarmos um planejamento que não considera esses imprevistos que eventualmente vão acontecer, certo? Para isso a gente utiliza o método do tempo coringa, que é um bloco de tempo que nós chamamos de coringa, que tu coloca dentro do teu planejamento. Uma recomendação aqui é um bloco de 1 hora, onde que tu coloca todos os dias, mais pro final do teu expediente de trabalho, que vai servir para resolver imprevistos que acontecem. Agora, se no teu trabalho os imprevistos que surgem duram normalmente, tu precisa de 2 horas para resolver o imprevisto, coloca um bloco de 2 horas, certo? Sempre de acordo com a realidade que tu vive. Então, como é que funciona o bloco coringa? Vamos supor que tu tá com o teu planejamento montado do teu dia e tu tá seguindo o teu planejamento. Aí 10 da manhã surgiu um baita imprevisto que tu tem que resolver. Caso tu tenha que resolver esse imprevisto de imediato, pega a atividade que tu estava fazendo, que tá ali no teu planejamento, e coloca ela dentro do bloco coringa. Resolve o imprevisto, segue
segue o planejamento, quando chegar no tempo coringa, tu termina a atividade aquela que tu estava fazendo. Agora, se o imprevisto que surgiu não precisa ser resolvido de imediato, mas tem que ser resolvido naquele dia, tu deixa para resolver o imprevisto dentro do bloco coringa. E se não acontecer imprevisto nenhum, tu utiliza o bloco coringa para fazer alguma outra atividade, adiantar alguma atividade da semana ou talvez para fazer aquelas atividades pontuais que não são semanalmente, que eu comentei no início do vídeo. Outro ponto a ser considerado: quanto maior for o teu autoconhecimento, mais preciso será esse planejamento, certo? Então, quanto tempo tu leva para fazer cada atividade, só tu tem essa noção, certo? Isso considerando os dias que tu tá bem e os dias que tu está ruim. Então, cria ali uma média de tempo que tu precisa para executar uma atividade e considera isso na hora de montar o teu planejamento, principalmente com as atividades do teu trabalho, para ele ser o mais realista possível. E falando em realista, adiciona aí, dá uma gordurinha a mais de tempo para fazer uma atividade, para incluir, né, distrações, ir no banheiro, ou às vezes uma atividade que precisou de uma pesquisa um pouco maior, mais tempo para ser concluída. Então é sempre melhor colocar um tempo um pouco a maior do que tu acha que tu vai precisar, porque daí mesmo que tu precise desse tempo a mais, tu tem ele ali, e caso tu não precise, tu pode usar aquele tempo para ou iniciar a atividade mais cedo ou fazer outra coisa. E como foi mencionado pelos advogados entrevistados, que dependendo da área que tu trabalha no direito, existe uma sazonalidade, né? Períodos ali de uma certa demanda e depois períodos com a demanda bem maior, certo? Leva isso em consideração quando tu for construir o planejamento. Constrói um planejamento para quando as coisas estão com um nível de demanda e como tu vai alterar o teu planejamento, já previamente faça isso, quais alterações serão feitas quando a demanda aumentar. Quais atividades tu vai remover ou quais atividades você fará com menor frequência. Agora, cuidado para não remover as atividades que deixam o processo saudável e sustentável, certo? Porque tudo bem deixar de fazer essas atividades por uma, 2, 3 semanas, mas se tu deixa muito tempo de fora, a tua saúde, teu corpo começa a cobrar e depois para voltar é muito mais difícil do que manter. Então a minha sugestão é: evita tirar as 7 atividades do teu planejamento que deixam o processo sustentável. Sugestão é tirar as atividades de menor nível de prioridade em prol então de conseguir vencer a demanda a mais que surgiu durante esse período de alguns meses. Tu colocando em prática o que eu falei para ti nesse vídeo, tu vai notar a diferença gigantesca que vai trazer, primeiro na tua clareza em relação aos teus compromissos, tuas responsabilidades e como tu está gerindo o teu tempo, e também o quão mais eficiente a tua gestão de tempo vai ficar após fazer essas atividades. Mas todo esse conteúdo que eu acabei de compartilhar contigo é caso tu queira montar a tua gestão de tempo e fazer o teu planejamento sozinho, sem ajuda. Por outro lado, se tu quiser a nossa ajuda para montar esse planejamento, para fazer a tua gestão de tempo e aprender o método Titã de gestão de tempo, assim como a Carol fez, uma das entrevistadas, eu simplesmente comecei a dar conta de tudo que eu tenho para fazer no trabalho. Assim, eu não tenho atualmente nada pendente e eu tô conseguindo às vezes adiantar até as coisas que estão previstas para um dia, eu consigo adiantar 1 ou 2 dias. Então eu vi diferença nisso. Fora isso, eu comecei a finalmente conseguir olhar para coisas da minha vida pessoal que às vezes eu deixava de lado quando eu estava imersa no trabalho. Então hoje em dia, como eu tenho metas relacionadas ao trabalho, ao estudo e objetivos pessoais de saúde, então eu estou sempre lembrando que eu tenho que ter tarefas, prioridades na minha semana também relacionada a essa outra área. Eu te convido a clicar no link que vai estar aqui na descrição e agendar uma call totalmente gratuita com a nossa equipe. Pois assim, numa conversa contigo, a gente consegue entender com muita clareza a tua situação atual e te passar os próximos passos para construir essa gestão de tempo Titã. Tamo junto, te vejo lá.